Bom dia, irmãos amados. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo também. Mais uma vez aqui, Júnior, canal Azeite e Luz. Primeiramente, eu gostaria de estar desejando aos amados irmãos que está assistindo pela manhã um bom dia, o que está assistindo à tarde, desejar uma boa tarde, e os irmãos que estão assistindo esse vídeo à noite, desejar uma boa noite. Amém? Então, eu gostaria de trazer aqui uma matéria. Essa matéria é uma matéria que ela foi lançada aqui no dia 26/9/2020, irmãos. Estamos em 2024, então vai fazer 3 anos que essa matéria foi lançada. E é interessante como que eles se arriscam a fazer esse tipo de coisa aqui. É notório, irmãos, que sabem de algo que a gente não sabe com relação ao clima. É notório que os governos estão sempre escondendo as coisas da humanidade, amém? Coisas que eles sabem que vão acontecer. Porém, para nós, que somos servos de Deus, nada que vai acontecer, irmãos, é novidade. Porque a palavra vai dizer que não existe nada novo debaixo do céu e acima da terra, amém? Porque todas as coisas permanecem desde a criação para cá. Houve o dilúvio, aconteceram grandes eventos nessa terra desde a sua criação, porém ela permanece, amém? Mas aqui a gente pode ver, ó, essa matéria aqui do Casa e Jardim aqui. Relógio em Nova York começa a contagem regressiva para o colapso climático. O contador de horas digital da Union Square foi reprogramado para alertar sobre irreversibilidade de danos ao meio ambiente. Tá, irmãos? Aí tem uma imagem aqui, ó. Quem pode ver ali? 7, 103, 15, 12, 6. Provavelmente deve ter o número de anos, o número de dias e as horas. Amém? Em vez de representar os ciclos de 24 horas, o relógio metrônomo agora mostra quanto tempo falta até o colapso mundial. Olha só, irmãos, o relógio ele é de contagem regressiva. É contado de frente para trás, diminuindo. O imponente relógio metrônomo, localizado na Union Square, em Nova York, deixou de apresentar as horas na contagem normal para informar quanto tempo nos resta até uma crise climática irreversível. Olha, irmãos, olha a desculpa para eles implementarem o que eles querem no nosso mundo, amém? É tudo no subconsciente, é tudo para pegar a humanidade no subconsciente, amém? Ó, no último sábado, 19, às 15h20. Lembrando que não é esse sábado ontem, irmãos. É sábado com relação a essa data, ó, 26/9/2020. Tá bom? No último sábado, 19, às 3h20, o relógio, tá vendo o que? O visor passou a alertar os transeuntes da movimentação região. Faltando 7 anos, 103 dias, 15 horas e 40 minutos e 7 segundos até que o orçamento de carbono da Terra se esgote. É possível observar, irmãos, que é complicado. De 2020 para cá, muita coisa mudou. Veio aquele bichinho que a gente sabe o nome lá, né? O COVID-19, que é o Covid-19, todo mundo sabe. E muitas coisas mudaram. Tem acontecido muitas catástrofes, na verdade, climáticas. O Brasil vem sofrendo com enchentes, com destruições, com tornados, com furacões. Até o ponto de as pessoas perguntarem onde está Deus neste momento. Onde está Deus neste momento? As pessoas perguntam. E uns se arriscam até a culpá-lo, por incrível que pareça. Inclusive, um rapaz
no meu trabalho, ele fez essa pergunta lá, poxa, eu queria saber onde está Deus nesse momento, se ele existe, por que que ele não impede essas coisas? Quando, na verdade, o que eles não sabem é discernir, são gentios, amém? Eles não sabem discernir o tempo e vão achar que Deus ele vai ficar metendo a mão em todas as coisas. Mas não vai, irmão, não vai. É necessário que a palavra se cumpra. E Deus ele segue sentado no trono dele. Acontece que as pessoas, os gentios, no caso as pessoas que desconhecem as escrituras, desconhecem as palavras do Senhor, então essas pessoas estão dormindo, elas não fazem sentido o que está acontecendo. São ignorantes, naquele sentido de falta de conhecimento, irmãos. Então elas acabam culpando a Deus por algo que provavelmente, eu não falo do clima, que o homem é culpado do clima, o homem é culpado do sol estar muito quente. Não é isso, irmãos. Isso aí é completamente apocalíptico. A gente está chegando aos dias finais e as coisas estão mudando mesmo. Mas o que é a culpa do ser humano, então? A culpa do ser humano é naquele quesito de as pessoas lançarem seus lixos nos rios, lançarem nas ruas, jogarem lixos na rua. Então, quando chove, irmãos, vem aquele temporal, a dragagem do rio não funciona, porque está cheio de lixo. Isso faz o bueiro entupir ali, a água não desce. Aí não dá vazão, irmãos. E juntando, somando a isso, ainda tem os governos que têm aquele descaso com as pessoas, tem aquele descaso e não fazem obras decentes, preparadas. Quer uma prova disso? Olha para o Japão, irmãos. No Japão, para os irmãos terem uma ideia, é um país reincidente em terremotos. O que acontece? Eles sabendo que tem terremotos, o que acontece, amados irmãos? No Japão, eles criaram um sistema de amortecimento nos prédios, onde quando acontece um terremoto, aqueles amortecedores, eles não deixam o prédio cair, amém? O prédio treme, mas fica balançando assim e vai amortecendo, é incrível. E eles se prepararam para aquilo. Claro que tem um limite que aquilo ali suporta, mas eles sabendo que vem alguma coisa desse tipo, se prepararam. Isso não acontece aqui no Brasil, irmãos. Os governos não se preparam, infelizmente, e as pessoas estão pagando um preço por causa disso também. Continuando aqui. Faltam 7 anos, 103 dias, 15 horas, 40 minutos e 7 segundos até que o orçamento de carbono da Terra se esgote, com base nas taxas de emissões atuais. E o mais interessante, irmãos, que 7 anos é o período de tribulação ali, aqueles 3 anos e meio de princípio das dores, de 3 anos e meio da revelação do anticristo perante uma guerra. Então a gente precisa ficar atento. Eu não estou dizendo que esse tempo que eles colocaram aqui é isso, mas tudo faz parte de um ensaio, né, irmãos? Tudo faz parte de um ensaio, é bom a gente ficar atento. Já faz quase 3 anos que foi lançada essa matéria. Segundo o Gangolan e Andrew Boyd, ativistas climáticos, idealizadores da instalação, caso o esgotamento total seja avançado, viveremos uma realidade de muito mais enchente, incêndios florestais, fome e deslocamento humano. Então, irmãos, é complicado. Essa matéria foi lançada em 2020, como os irmãos podem ver, 26/9/2020. E os caras que fizeram isso parecia que eles estavam lendo o futuro. Tá, dá para ver aqui, ó. Viveremos uma realidade de muito mais enchentes, incêndios florestais, fome e deslocamento. E o que está acontecendo hoje é isso. O Brasil paga um preço isso, com enchente, com fome, com tudo. E no mundo aí afora tem muitas enchentes, irmãos. As coisas estão ficando piores. Mas tudo isso é o princípio das dores. Amém? Colado na lateral de um prédio de vidro, para a semana do clima, o display apresenta 2 números. O primeiro é em vermelho, mostra o prazo final, ou seja, a contagem regressiva de quanto tempo levará para o mundo queimar seu orçamento de carbono, se uma ação rápida não for tomada para manter
o aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Aqui mais uma imagem aqui do relógio, olha, 7 anos, 103 dias, 3 horas e 12 minutos, contagem regressiva. E tem uma pessoa que postou aqui um Twitter aqui, eu não sei a nacionalidade da pessoa, mas também não consigo ler muito aqui o inglês, mas ele botou aqui, ó, TikTok, TikTok. A gente sabe que como se fosse um reloginho, amém? Para realmente chamar a atenção pública, os artistas queriam instalar a obra em um lugar com bastante movimentação. Então, irmãos, é complicado, né? A gente fica pensando como é que eles pegam um prazo desse, baseado em que eles pegaram 7 anos o prazo. É incrível, incrível. Manter este limite é um dos objetivos definidos pelo Acordo de Paris, no qual o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos. Na ocasião, mais de 180 países se comprometeram a trabalhar juntos para manter a temperatura da Terra abaixo de um aumento de 2 graus Celsius e, se possível, 1,5 graus. Já no segundo número do display em verde, apresenta uma corda salva-vidas, rastreando a porcentagem de energia disponível que é fornecida por fontes renováveis, como aponta o site oficial do relógio. É necessário que este número chegue a 100% antes que a contagem regressiva chegue a 0. Além dessas informações, o portal online também fornece instruções sobre como construir versões menores do aparelho. Olha aí, já estavam pensando em versões menores do relógio, amém? Daqui a pouco a gente vai estar vendo por aí. Como o Golan e Boyle deram a ativista Greta Thunberg, aquela garotinha, amém, do clima, antes de sua aparição na cúpula de ação climática da ONU. Aí aparece mais uma imagem aqui e tem um comentário. A instalação do relógio metrônomo faz parte da Semana do Clima. Esta é a nossa maneira de gritar do alto dos telhados. O mundo está literalmente contando a gente, disse Golan, ou Golan, não sei como se pronuncia, né? Em entrevista ao The New York Times. O artista teve a ideia há 2 anos. Isso antes do lançamento ali, 2 anos antes daquela data que eu falei no início do vídeo, amém? Quando viveu a mudança em sua visão de mundo, a sua filha nasceu. O que faremos nos próximos anos determinará o mundo em que minha filha viverá. Na verdade, irmãos, não há nada que a gente possa fazer quando o apocalipse chegar. Eu não estou falando do apocalipse climático, estou falando do fim dos tempos mesmo. Quando ele chegar, não vai ter nada que a gente possa fazer. Apenas orar, buscar e se preparar. Então é uma coisa que vai acontecer, já está escrito, ele vai vir sobre nós. Só que infelizmente muitas pessoas fazem descaso. Mas o clima tem a ver com o apocalipse sim, amém? Aí continuando aqui, ó. O que faremos nos próximos anos determinará o mundo em que minha filha viverá, em que todos nós viveremos. Eu senti que a linha do tempo precisava ser entendida por todos, em todos os lugares, disse ao The Washington Post, outro jornal. Aí tem aqui, ó, mais um texto aqui, ó, para que todos vejam. Entendendo que a obra causaria muito mais impacto se tivesse um espaço público e acessível, a dupla de artistas viram no metrônomo uma oportunidade perfeita criada por Andrew Ginzel e Christian Jones. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, né? O trabalho de mídia cobre uma área de 10 andares na parede do norte de One Union Square, South, um arranha-céu residencial. Os criadores originais, inclusive, já pensavam em reformular o trabalho para lidar com a crise climática, quando Golan e Boyd lhes enviaram uma carta com proposta. Deixa eu dar uma pulada aqui que tem coisa aqui que não interessa pra gente. Vamos ver esse finalzinho aqui, ó. O relógio do clima, como foi intitulado no caso, será exibido no prédio da
14 Conn Street, 1 Union Square South, até o dia 27 de setembro. Os criadores esperam, entretanto, fazer com que a peça seja exibida permanentemente, lá ou em outra localização. Então os irmãos podem ver que eles tiveram sucesso no empreendimento. O relógio foi feito. O relógio do apocalipse climático, com contagem regressiva. Então, irmãos, era esse vídeo que eu tinha que mostrar para vocês. Ele está um pouquinho grande aqui, mas eu precisava compartilhar porque alguns irmãos eu creio que não tinham conhecimento desse relógio, amém? E olha que é uma matéria de quase 3 anos atrás. E quase 3 anos atrás, faltavam 7 anos, 103 dias, 15 horas e 40 minutos. É completamente bizarro como eles conseguem botar 7 anos como tempo determinado, amém? Quero agradecer os irmãos pela atenção. Muito obrigado, meus amados. Vamos ficar atentos, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas conforme eles disseram aqui, muitas coisas estão mudando, inclusive enchentes, reincidência tem aumentado muito, terremoto toda hora, e é o princípio das dores, amém? Muito obrigado pela vossa atenção, irmãos. Muito obrigado, fiquem na paz, amém?